Civil. Hora de ficar por dentro do que está rolando no mundo do futebol. E o Cid Ramos está aqui do lado para falar de Campeonato Brasileiro e da convocação do técnico Tite, né, Cid? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia para todo mundo. Uma ótima terça-feira para nós, né? Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro? Vamos começar falando da Série A, porque ontem tivemos a conclusão da 5ª rodada da Série A. Os 2 jogos que faltavam aconteceram ontem, 2 jogos, como via de regra nessa rodada, com muitos gols. Primeiro, o clássico no Rio de Janeiro, no Engenhão. Fluminense e Botafogo se enfrentaram. O Botafogo ganhou por 2-1. O gol do Botafogo, o primeiro, esse aí, marcado pelo Rodrigo Lindoso, de cabeça. O Botafogo começou bem, começou vencendo e o Fluminense empatou com esse gol do Pedro, um jogador que está fazendo grande campeonato brasileiro, já vem bem no Fluminense desde o Campeonato Carioca, marcou mais um gol. Isso é um que logo vai ter destino da Europa. Mas o Botafogo, no final, fez um gol com o Chiesa, venceu o clássico e se aproximou dos líderes. O outro grande jogo foi em Fortaleza. O América de Belo Horizonte, com o Giovani e com o Luan, abriu 2-0 em cima do Ceará. Mas aí não conseguiu segurar a onda, não. O Ceará foi em cima e conseguiu empatar o jogo. O primeiro gol do Ceará é esse do atacante Elton, de cabeça. Ele cabeceia no meio da defesa. É um lance meio confuso porque um jogador do Ceará está impedido ali, mas ele não tocou na bola, não. E depois o Pio, no finalzinho do jogo, empatou em 2-2. Tá certo, agora vamos falar de Copa do Mundo. Hoje a gente tem mais uma seleção que vai participar? Vamos conhecer mais uma seleção, vamos conhecer mais uma participante dessa Copa do Mundo, com a Graça Torres apresentando o TBC na Copa. O TBC na Copa está de volta com a seleção espanhola de futebol. A Fúria, como é conhecida a seleção da Espanha, vai participar de sua 15ª Copa do Mundo. A equipe foi campeã recentemente em 2010, mas de lá para cá passou por uma reformulação onde perdeu alguns grandes nomes. E hoje a Espanha tenta apagar a imagem da última Copa, quando foi eliminada ainda na fase de grupos do Brasil. Para 2018, seu principal destaque é o jogador Isco, que atua no Real Madrid, jogador de grande qualidade técnica, que promete infernizar a zaga dos adversários na Copa. Outro destaque é seu capitão, Sérgio Ramos, que exerce grande liderança no grupo. É uma das grandes favoritas ao título. É bom ficar de olho neles. A Espanha é um dos 14 países da Europa que vão participar da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Foram 9 vitórias e apenas uma derrota nas eliminatórias do continente. E a liderança no Grupo G garantiu a presença da seleção no Mundial. A vaga veio depois de vencer a Albânia por 3-0 e o empate da Itália, única equipe que tinha chance de alcançar a Fúria. Assim como aqui no Brasil, o futebol é o esporte mais popular do país, praticado por quase 40% da população espanhola. Então continue ligado por aqui, que o próximo TBC na Copa vai te levar para a Nigéria, no continente africano. Está imperdível, você vai ver. E tem razão a Graça Torres, né? Mesmo que não seja o mesmo futebol vistoso, maravilhoso de quando conquistou a Copa do Mundo de 2010, a seleção espanhola é sempre uma grande seleção, tem grandes jogadores. É uma seleção, na verdade, envelhecida, mas é uma seleção que chega muito forte na Copa do Mundo, que começa daqui a 30 dias. Agora vamos falar de seleção brasileira, essa convocação de ontem, Cid. Vamos. Eu disse isso aqui ontem, Michele, e vou repetir. Muita gente acha que você começa a ganhar uma Copa do Mundo a partir da convocação. O Tite é um sujeito muito coerente, ele é muito seguro daquilo que faz. Aliás, disse isso ontem no início da convocação. Ele disse que estava respaldado e seguro do que estava fazendo. E aí, ontem foi anunciada a convocação. Vamos ver como é que foi a convocação feita pelo técnico Tite. Goleiros Alisson, Roma. Cássio, Corinthians. Ederson, Manchester City. Defensores: Danilo, Manchester City. Jeromel, Grêmio. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Fagner, Corinthians. Thiago Silva, PSG. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid. Fernandinho, Manchester City. Fred, Shakhtar Donetsk. Paulinho, Barcelona. Felipe Coutinho, Barcelona.
Renato Augusto, Beijing. William Chelsea. Atacantes Douglas Costa, Juventus. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Neymar Júnior, PSG. Tyson, Shakhtar. Bom, são esses aí os convocados. E aí, Michele, você pode me perguntar, teve alguma grande surpresa, como via de regra tem nessas convocações para a Copa do Mundo? Não, não teve. E nisso o Tite mantém uma coerência realmente interessante. Ele convocou os jogadores que ele conhece. Não teve nenhum jogador que apareceu de última hora que nunca tenha sido convocado por ele. Mesmo aquela vaga coringa? Pois é, não, mas não teve. Havia muita dúvida se convocaria o Neto ou convocaria o goleiro do Corinthians, o Cássio. Olha, ele trabalhou com o Neto poucas vezes na seleção, trabalhou um tempão com o Cássio no Corinthians, então ele conhece muito mais o Cássio. Então é óbvio, é coerente que ele tenha convocado o Cássio. Alguém pode dizer, mas e esse Fred, que ninguém sabe quem é? Ninguém sabe quem é, mas a própria comissão técnica deu muitas explicações. Este é um volante de 23 anos, que joga no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, tem muito vestígio lá na Europa, e que, nas vezes em que foi convocado para a seleção, jogou um pouquinho, mas o Tite deu essa explicação. O Fred está sendo convocado, não pelo que ele construiu nos jogos, até porque jogou muito pouco na seleção, mas pelo que ele fez nos treinamentos da seleção. Ele foi convocado 2 ou 3 vezes pelo técnico Tite, e o Tite falou, olha, gostei muito do foco dele, gostei muito da concentração dele nos treinos. E é esse tipo de jogador que é realmente preciso para uma Copa do Mundo. E a outra, a grande surpresa, por assim dizer, embora não tenha, eu repito, não tenha tido essa grande surpresa, foi a convocação do Tyson. O Tyson é um atacante que era do Internacional, foi vendido para a Ucrânia, joga no Shakhtar Donetsk, tem também muito prestígio lá, joga muita bola lá, é um dos melhores jogadores do campeonato ucraniano, tem muito prestígio na Europa, inclusive é cotado para sair para clubes grandes da Europa. Aí alguém pode dizer, mas toda vez que jogou na seleção não jogou um grande futebol. Olha, foi convocado 6 vezes, nas 6 vezes que foi convocado, ele entrou nos jogos que foi convocado e não apresentou um grande futebol não, mas o técnico confia nele, gosta do potencial dele, então a gente tem que respeitar. Então, você vai dizer, quem é que foi o grande renegado? Quem é que deveria ter ido e não foi? Todo mundo está dizendo que é o Arthur, o volante, que aliás é goiano, começou a carreira aqui no Goiás e hoje joga um grande futebol no Grêmio. Não diria que o Tite não conhece, mas o Tite preferiu apostar naqueles que já trabalharam com ele. E o Arthur, na vez que foi convocado, não teve tempo de jogar e aí não pôde mais ser convocado. Por quê? Porque você se lembra, ele fraturou o pé e aí não ficou um tempão sem jogar. Agora que ele voltou. Então até nisso, eu acho que o técnico da seleção manteve a coerência, está levando os jogadores que ele confia, que ele conhece mais. Só falar rapidamente aqui da programação para que as pessoas possam começar a acompanhar. A programação dos treinos. Isso, a seleção foi convocada ontem. Se apresenta segunda-feira lá em Teresópolis, na sede dos treinos da CBF, na Granja Comari, em Teresópolis. Só não vem, nesse primeiro momento, os jogadores do Real Madrid, que são o Casimiro e o Marcelo, que estão envolvidos na final da Liga dos Campeões da Europa, e o lateral esquerdo, Felipe Luiz, da equipe do Atlético de Madrid. Então, treina lá, de segunda até o dia 27. No dia 27 de maio, viaja para Londres. Vai ficar treinando no CT do Tottenham. No dia 3 de junho tem um amistoso contra a Croácia, lá em Liverpool, no estádio do Liverpool. No dia 10 de junho viaja para jogar contra a Áustria em Viena. E aí já é a viagem também de partida para a concentração. Joga em Viena, na Áustria, e no dia 11 já estará iniciando a preparação completa lá na Rússia, no país da Copa. No dia 10, no dia 11 a seleção começa a treinar em Sochi. E aí não tem mais o que fazer. Os 2 últimos amistosos foram feitos. O Brasil estreia na Copa no dia 17 de junho, contra a Suíça. Agora, Cid, ontem a gente trouxe um questionamento para cá com relação a uma atitude do goleiro com o celular na hora de iniciar a partida. O que foi dito a respeito disso? Qual o esclarecimento sobre essa situação? Você se lembra que ontem a gente falou aqui do goleiro Santos, do Atlético Paranaense, Michele, que ninguém sabia o que tinha acontecido, se aquilo era possível ou não. Já havíamos dito também que aquele procedimento de pegar um telefone celular e mexer no telefone durante uma partida de futebol, embora ela não tivesse começado ainda, mas foi na hora do apito inicial do árbitro, aquilo era passível de punição. O que aconteceu? O Atlético Paranaense ficou de dar uma entrevista às 11 horas, não deu, atrasou um pouquinho, mas depois veio a explicação. Se é lógico, se isso pode ser aceito ou não, é questão de cada um. Agora, continua não podendo. Agora, a explicação, pelo menos,
traz um certo alívio, porque parece uma coisa justa. É plausível. É plausível. O que acontece? A explicação dada é que isso aí faz parte de uma campanha de publicidade do Detran do Paraná. O que acontece? A campanha do Detran, lá do Paraná, diz o seguinte, #largue o celular. E mostra cenas e momentos de pessoas que não devem, em alguns momentos, determinados momentos, mexer em celular, pegar em celular, largar o celular. E aí dizem que essa cena, faz parte da campanha, apresentar essa cena de um goleiro dentro do campo de futebol mexendo no celular. Claro que não pode. É passível de punição, não vai atrapalhar o trabalho dele. E aí estão fazendo essa junção com essa história de que você não deve dirigir e mexer no celular, ao volante mexer no celular. Explica, mas continua não podendo fazer. Quer dizer, se um juiz vê um jogador fazendo isso, vai certamente dar problema para o goleiro e para o clube dele. Mas a explicação, pelo menos, foi dada, porque estava todo mundo sem entender como é que um goleiro entra em campo para jogar um jogo profissional do Campeonato Brasileiro da Série A. Foi justificado agora. Ele larga o gol e vai lá pegar um telefone no celular. Pelo menos a explicação veio. Eu queria só dar uma última notícia aqui ontem, porque a gente ficou envolvido com essa história de convocação da seleção e tal, e quase que passa desapercebida uma coisa muito ruim que aconteceu para a Copa do Mundo e para o Flamengo. Atacante Guerreiro, Paulo Guerreiro, você se lembra, ele estava suspenso por causa dessa história de suspeita de doping. Ele tinha sido suspenso 6 meses. Quando foi ontem, o comitê arbitral da FIFA suspendeu ele, Michele, mais 8 meses. O rapaz tem 36 anos, está fora da Copa do Mundo e está fora do Flamengo. Ele só vai poder jogar em fevereiro de 2019. Lamentável para o Guerreiro, porque é um grande jogador, um ótimo jogador. Voltando, já está bem no final da carreira pela idade, né? Já está bem adiantado. Esse período todo parado. 35 anos que o Peru não vai a uma Copa do Mundo, quer dizer, seria um grande reforço para o Peru, mas não se tem uma explicação por quê. Isso não tinha acontecido ainda, um jogador pegar 2 punições pelo mesmo caso, embora também esteja previsto em lei, mas o fato é que o Guerreiro está fora da Copa do Mundo e o Flamengo, o Peru perde o seu atacante e o Flamengo também perde um grande jogador para o restante do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Cid. Então amanhã tem mais notícias do futebol. Amanhã voltamos. Estou feliz porque você está melhor de saúde. Graças a Deus, está melhorando. Obrigada, até amanhã. Até amanhã.